Mourão, seja muito bem-vindo, senador. Que bom lhe receber aqui no Ponto Crítico Entrevista. Que honra, hein? Que honra! As últimas vezes que a gente falou, o senhor ainda era vice-presidente da República e eu lembro da reportagem, o senhor veio várias vezes aqui em Cruz Alta e uma delas, inclusive eu lembro que eu fiquei numa transmissão na esquina ali da AD3, esperando. Seja muito bem-vindo a Cruz Alta, seja muito bem-vindo à Rádio Cruz Alta. Olha, muito obrigado, meu bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Pop Rock, aqui da nossa Rádio Cruz Alta. E agora eu cheguei, né, ali na João Manuel e estava fazendo uma reminiscência do meu passado aqui em Cruz Alta, porque eu morei ali em cima da Casa Bastos como um aspirante, segundo tenente, recém-casado. Aí, olha, é uma emoção muito grande. Eu acredito que cada vez que o senhor vem a Cruz Alta, deve surgir muitas memórias afetivas positivas. É assim que acontece mesmo? Não tenha dúvida, porque eu tive duas passagens na minha vida em Cruz Alta. Uma como adolescente, né, porque o meu pai veio servir aqui no ano de 1969. E aí, então, eu era interno no Colégio Militar em Porto Alegre, mas vinha para cá nos feriados, essas coisas, férias, né? Então foi o meu primeiro contato com Cruz Alta. Aí quando nós nos formamos na Academia Militar, 4 vagas aqui no 29 GAC. E aí disse, então é para lá que nós vamos. E aí, né, coincidiu de retornar a uma cidade que eu já tinha vivido em outra fase da vida. Que ano isso no 29? 76 e 77. Né? Hoje está fazendo 49 anos exatamente que a gente estava aqui, eu era... Né? Ontem, dia 10 de julho, eu teria completado 49 anos de casado com a minha esposa que já faleceu, que era a mãe dos meus filhos, não é? Então, são os dias de emoção isso aí. Eu acredito. 4 vagas aqui no 29 GAC. E aí disse, então é para lá que nós vamos. E aí, não é, coincidiu de retornar a uma cidade que eu já tinha vivido em outra fase da vida. Que ano isso no 29? 76 e 77. Né? Hoje está fazendo 49 anos exatamente que a gente estava aqui, eu era... Né? Ontem, dia 10 de julho, eu teria completado 49 anos de casado com a minha esposa que já faleceu, que era a mãe dos meus filhos. Não é? Então, são os dias de emoção isso aí. Eu acredito. Hoje está fazendo 49 anos exatamente que a gente estava aqui, eu era... Né? Ontem, dia 10 de julho, eu teria completado 49 anos de casado com a minha esposa que já faleceu, que era a mãe dos meus filhos. Não é? Então, são os dias de emoção isso aí. Eu acredito. De emoção isso aí. Eu acredito, né? E Cruz Alta sempre foi uma cidade muito hospitaleira, né? É uma cidade que acolhe muito bem as pessoas e sempre foi uma cidade diferente. Não concorda comigo nisso, Mourão? Cada uma das nossas cidades aqui do interior, do Rio Grande do Sul, principalmente essas mais antigas, tradicionais, né, como Cruz Alta, tem essas peculiaridades, né? E eu lembro quando eu como adolescente aqui, era muito bom, né? O que o senhor gostava de fazer quando era adolescente em Cruz Alta? Gostava de fazer quando era adolescente em Cruz Alta? Aqui a gente, não tinha um calçadão, né? Não tinha calçadão. Calçadão não é nem da minha época de tenente. Né? É verdade mesmo. Era o Machado ali, você transitava de carro, era lugar de paquera. Era lugar de paquera, né? Eu imagino, né, o senador Hamilton Mourão, um jovem estudante do Colégio Militar de Porto Alegre, que até hoje ainda é um status, né? O aluno militar, ele tem esse status, as meninas olham o rapazinho ali com 15, 16 anos fardado e ficam, né, malucas. Eu imagino como deveria ser esse jovem Mourão chegando em Cruz Alta. Aí eu faço aquela paródia com aquela música dos Paralamas do Herbert, Viana, né? Que as meninas do Leblon não olham mais para mim, que eu uso óculos, né? As de Cruz Alta não olhavam para mim porque eu usava óculos. Sério mesmo? Usava óculos. Sério mesmo isso? Que interessante isso. Mas fala forte, personalidade, convencimento, o senhor sempre teve. Sempre procuramos, né, tratar dessa forma, né? E passar no Colégio Militar não era uma coisa fácil. Eu sei, eu prestei a prova na década de 80, passei, vou lhe contar rapidamente. A família
resolveu que eu deveria fazer a escola militar em Porto Alegre e eu fui lá então fazer a escola militar. Mas na minha cabecinha eu teria que morar com uma irmã minha em Porto Alegre, daí deixaria os pais aqui. Acho que normalmente da 4ª para 5ª série, né? Sim, é isso aí. Isso aí. Daí fui lá, fiz as provas, passei e eles disseram, então agora nós temos que ter que arrumar tuas coisas, pegar tua bicicleta, você vai para Porto Alegre, tu vai morar lá. Ah, não, eu achei que eu ia servir no 29 aqui, né? Eu disse, não quero. Até hoje a minha família disse, mas tu passou, cara, tu passou. E não era fácil passar. Não. Eu fiz o exame do concurso de admissão para o Colégio Militar no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro. E aí comecei o colégio lá. Meu pai foi morar nos Estados Unidos e dos Estados Unidos nós viemos para Cruz Alta. Foi uma grande movimentação. Onde nos Estados Unidos? Em Washington, D.C. a gente Mas morou. É uma baita de uma diferença nessa aí. Pequena diferença. Pequena diferença. Né? De Washington para Cruz Alta? De Washington para Cruz Alta. Chegamos aqui em janeiro de 1969. Né? Que coisa, né? Viemos de carro do Rio de Janeiro para cá, numa Aeroílis, né? A BR-290 recém-asfaltadinha, bonitinha, né? Você não vinha aqui por cima, por Passo Fundo, viemos pela 290, passamos Então tinha que chegar até Porto Alegre. Tinha que chegar até Porto Alegre pela 101. Sim, viemos na 101 não, viemos pela 116. 101 pela ainda, Serra mesmo. Naquela época, 101 ainda era muito rudimentar. A estrada era 116. Super serras e tal. Não, né? Saímos do Rio, dormimos em Curitiba, de Curitiba dormimos lá ali em Santa Catarina, né? E aí chegamos em Porto Alegre, ficamos ali uns dias em Porto Alegre e tocamos para Cruz Alta. Mas vinha por baixo, então, pela Por baixo, dizendo que naquela época tinha a linha normal, regular, né, da Varig, de Porto Alegre para Cruz Alta. Senador, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, o senhor já sabe. Agora nós temos aeroporto de novo. Pois é, né? Nós temos aeródromo com pista asfaltada, balizada, que inclusive até nas enchentes nos ajudou muito para o transporte de sangue e outras coisas mais. É fundamental. Tu vê, a pista naquela época era uma pista de terra. Sim. E descia a aeronave normal, a Varig tinha linha regular, né? Linha regular, eu acho que era 3 vezes por semana. Que coisa interessante, né? O senhor não acha, daí até entrando nesse assunto, o Rio Grande do Sul, ele, não vou dizer regrediu, acho que é uma palavra muito forte, mas o senhor acha que os passos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul me parecem, quando a gente começa a falar da década de 60, 70, que eram passos, o Rio Grande do Sul tinha passos mais largos no desenvolvimento. Por exemplo, tinha linha aérea em Cruz Alta regular com Porto Alegre. Tudo bem que a Varig não existe mais, tal, mas eram coisas que o nosso comércio regional mantinha aquilo ali. E hoje a gente não tem essa dificuldade. Como é que o senhor faz um paralelo disso? Eu vejo que é o seguinte, né? Aquele foi um momento de grande investimento em infraestrutura no Brasil como um todo, né? Aí vamos deixar de lado as questões políticas do período de governos militares, mas quando você olhar para a questão, de desenvolvimento, como você teve uma sequência de governos que tinham a mesma visão de Estado para o Brasil, você teve obras contínuas sendo executadas, e não, lamentavelmente, como acontece agora, que entra um governo, vai para um lado, entra outro, vai para o outro, aí a gente fica com esse bando de obra inacabada, e é uma das coisas que eu tenho me batido, né? Inclusive apresentei um projeto de lei, né, uma emenda até à Constituição, para que haja um planejamento de 20 anos e os governos sejam obrigados a cumprir em termos de infraestrutura esse planejamento. Obras de Estado e não de governo. Estado e não de governo. Porque os recursos são limitados e a gente fica desperdiçando muitas vezes naquilo que eu chamaria em linguagem militar de ataque secundário, e outras coisas importantes deixam de ser feitas ou continuadas. Agora, senador, o senhor teve uma experiência muito grande nas organizações militares, tanto é que chegou a general, que é um posto muito difícil de chegar, tem que ter muito estudo, muita dedicação, muita disciplina. A gente sabe que a sua disciplina é uma das suas marcas, o senhor deixou isso claro sempre. E o senhor esteve como vice-presidente, agora como senador. É realmente tão difícil quando chega no executivo? Qual foram as principais dificuldades que o senhor entendeu quando terminou o seu mandato como vice-presidente? O ponto focal todo está, né, no relacionamento que o executivo tem que ter com o legislativo. Então, como eu já tive
realmente esses pontos a gente tem que mudar se a gente quiser mudar como país e nação. O ponto focal todo está, né, no relacionamento que o executivo tem que ter com o legislativo. Então, como eu já tive dos dois lados do balcão, eu tenho a compreensão bem clara disso. É necessário, né, que o executivo apresente para o Congresso Nacional aquilo que são seus objetivos, negocie isso e diga, olha, ao longo dos próximos 4 anos nós vamos trabalhar em cima desses objetivos aqui e por isso eu preciso que seja aprovada a Lei A, Lei B, Lei C, Lei D, irei mandar as propostas aqui, peço que vocês discutam, debatem, mas trabalhem comigo junto nisso aqui. Eu acho que ao fazer isso, né, aí tem que ter tanto a humildade por parte do executivo de compreender, independente da posição política, da visão política, e do próprio Congresso, de entender que o Congresso não pode ser, vamos dizer assim, uma pedra para obstaculizar o avanço do país. Sim. Eu até concordo muito com o que o senhor disse. Realmente existe ter essas questões de ter realmente planejamento, ter projeto. Senhor, a impressão que eu tenho aqui como um cidadão contribuinte é que o país, a gente passa o tempo inteiro em termos de governo apagando incêndio. O senhor não concorda com isso? É mais ou menos isso aí, né? Porque são demandas que são emergenciais, que acontece, o governo trabalha naquilo ali e resolve. E aí vem a outra. Os 3 níveis apresentam seus problemas, né? O executivo tem mais liberdade de manobra porque o executivo pode fazer dívida. Né? Agora, os governos estadual e municipal, esses vivem numa camisa de força, né? E então é uma dificuldade muito grande se você, como prefeito, governador de estado, recebe uma prefeitura ou um estado que já vem combalido nas suas finanças. É muito difícil você conseguir sair daquele aperto que você se encontra. Certo. E é verdade mesmo, né? Até hoje a gente está vivendo um momento político muito delicado. Muito delicado. O senhor acha que, por exemplo, até pela sua experiência de estar lá na pandemia como vice-presidente, o senhor normalmente era no governo Bolsonaro uma voz mais tranquila, tentava apaziguar. O senhor apagou muito incêndio durante o período do seu governo. É uma das tarefas do vice-presidente, né? Cooperar com o presidente. O presidente é aquele do embate, do choque, né? Pela natureza que é do presidente Bolsonaro. Então, competir a mim tentar, né? Vamos dizer assim, abrir uns outros canais de modo que a gente tivesse um diálogo melhor com o conjunto da sociedade. Bem, eu vou voltar nesses assuntos também ainda, mas vamos falar um pouco da securitização. Qual é a importância disso para o estado do Rio Grande do Sul? Como é que o senhor analisa esse movimento que vai acontecer em Cruz Alta hoje, o agrotratoraço, onde os produtores pedem a securitização já como uma forma imediata de desespero? Bom, eu fui relator do projeto, né, do senador Reis, né, a esse respeito, assunto que vem sendo debatido desde o ano passado, é fruto, né, de que a mudança climática ela impactou tremendamente o nosso estado. Então nós passamos já por 2 enchentes, 4 secas e isso, né, deixou os nossos agricultores numa situação extremamente difícil para continuar a realizar suas atividades. Não há mais condições de um mero alongamento de dívida, né? Tem que ser uma solução um pouco mais perene para que eles possam voltar ao jogo. E essa solução da securitização já foi feita há 25 anos atrás, lá no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Então surgiu novamente essa ideia. Agora nós vivemos um momento difícil, porque tudo depende do governo federal. Não adianta a gente aprovar a lei no Congresso e o governo vetar, porque passa por o governo colocar recurso. Se ele vai colocar recurso do fundo do pré-sal, se ele vai fazer dívida para isso, então isso vai ter que ser negociado com o Congresso. E aí as pessoas também têm que compreender, o governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. O governo, ele acabou o dinheiro para ele antes do final do mandato. Daí esse desespero para aumento de imposto, desespero para buscar novos caminhos para arrecadar, porque realmente o governo está numa situação difícil e nós do Congresso temos que sentar com o governo e chegarmos à conclusão de quanto ele precisa,
Podemos até trabalhar na mudança da meta fiscal, não pode ter essa meta ultrapassada, né? que ele não vai conseguir cumprir, então que ele faça a dívida, mas uma dívida aceitável, agora negociada com o Congresso. E aí, nesse pacote todo, pode sair o recurso necessário para a securitização. O senhor não acha que as Receitas infladas e despesas... daquele assunto inicial que nós conversamos do planejamento? Pois, o que acontece é que o governo, de reajustar os gastos de educação e saúde pela receita corrente líquida, né, de conceder aumento acima da inflação para o salário mínimo, que impacta nas contas da Previdência, no BPC, um descontrole no tal do BPC também, que é algo que tem que ser analisado com mais calma. Então, ele saiu com 160 bilhões a mais de orçamento, foi aprovada uma regra fiscal mais flexível. Vamos combinar aqui, gente, olhar, no início de abril nós aprovamos o orçamento. Agora o orçamento claramente aparecia com receitas infladas e despesas subdimensionadas. Então, início de abril, o orçamento aprovado. No dia 20 de maio, o ministro da Fazenda já apresentou aquele decreto do IOF. Ou seja, 40, 50 dias depois da aprovação do orçamento, o governo já estava com o Pires na mão. Então, uma situação muito complicada e passa pelo Congresso a solução. O senhor acha que nós corremos o risco, por exemplo, do país ter uma situação parecida com países que tiveram crises fortíssimas financeiras, que a gente não quer voltar? Nós tivemos muitos problemas na década de 80 e 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, com inflação galopante, moeda fraca, enfim, N questões. E aí nós olhamos às vezes para alguns países ao lado. A Argentina, que passou agora por um aperto, ainda continua se recuperando. A Venezuela, tão grande assim para a agricultura, ele não tem essa compreensão, mas o resto está focado, né, e compreende isso aí. Eu não vejo o Congresso deixando de votar isso. O problema, e aí eu deixo claro para todos aqueles que estão nos acompanhando, é que se o governo não entrar no jogo, não adianta a gente votar a lei. O governo tem que entrar no jogo. E o governo está atrapalhado, né? Porque pela essa situação que eu comentei, pela falta de dinheiro. Foi criado um grupo de trabalho aí. Sim. Agora, nós já tivemos N reuniões com o pessoal de governo, seja nós ali do Senado, o senador Reis e eu, né? Seja a turma lá da Câmara com o deputado Afonso Ram e outros que tem o Alceu Moreira, são aqueles que têm puxado essa corda para frente, o Pedro Westphalen também, aquele pessoal que é da bancada do agro, né? Então a Frente Parlamentar da Agricultura, que é fortíssima, né? Eu acredito que hoje nós tenhamos aí na faixa de 260 parlamentares, ou seja, se nós temos 594, né, quase a metade. Então é um grupo significativo que representa todas as regiões do país, porque você tem gente da Amazônia, você tem gente do Nordeste, Centro-Oeste. Então esse grupo é um grupo que tem plena consciência disso aí. Tem consciência. Tem plena consciência porque conhece. E o restante? Né? O restante é aquela história, você pega muitas vezes ali o cara do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né? Que não tem essa vocação tão grande assim para a agricultura, ele não tem essa compreensão, mas o resto está focado, né? E compreende isso aí. Eu não vejo o Congresso deixando de votar isso. O problema, e aí eu deixo claro para todos aqueles que estão nos acompanhando, é que se o governo não entrar no jogo, não adianta a gente votar a lei. O governo tem que entrar no jogo. E o governo está atrapalhado, né? Porque pela essa situação que eu comentei, pela falta de dinheiro. Foi criado um grupo de trabalho aí. Sim. Agora, nós já tivemos N reuniões com o pessoal de governo, seja nós ali do Senado, o senador Reis e eu, né? Seja a turma lá da Câmara com o deputado Afonso Ram e outros que tem o Alceu Moreira, são aqueles que têm puxado essa corda para frente, o Pedro Westphalen também, né? Então, mas você senta com os técnicos do governo e é aquela história, aquela conversa de, né? Vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Então, podemos colocar o fundo do pré-sal como funding, né? Porque você tem várias soluções intermediárias, né? Tem a solução MB, mas tu tem umas soluções B gordo que poderiam satisfazer os nossos produtores. E é emergencial, né? E outros estados também querem aderir, porque também eu olho. Os estados, senador? O Goiás tem problema, né?
próprio São Paulo tem gente com problema, então tem alguns estados, Mato Grosso do Sul, né? Se outros aderissem também, seria mais força, né? Porque ficar uma política voltada única e exclusivamente para o Rio Grande do Sul, sempre há aquela visão distorcida em relação ao nosso estado. Eu entendo. Senador, é óbvio que eu preciso lhe perguntar sobre essa questão que chocou, na verdade, bem, para nós, população em geral, chocou, que foram as declarações do presidente norte-americano Donald Trump, a taxação. Primeiro, a carta veio com alguns pontos que, na verdade, especialistas não concordam com alguns pontos da questão do lado econômico, ele entrou também no lado político, mas o que realmente tocou a todos pode ser o que vai acontecer ou não no dia 1º de agosto, a taxação dos produtos em 50%. Eu queria lhe ouvir, o senhor que é um patriota verdadeiro, esteve nas nossas Forças Armadas a vida inteira e sabe bem o que é ser brasileiro e provar isso na prática, defender o país, colocar a sua vida em prol do país. Como é que o senhor analisa toda essa situação, a opinião do senador Hamilton Mourão de todo esse jogo que aconteceu nos últimos dias? Olha, é um jogo lamentável, né? Lamentável sobre todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque o presidente da maior potência do mundo, né, defensor dos valores democráticos, né, dos princípios da liberdade, da justiça, né, que esse foi o grande papel que os Estados Unidos da América têm desempenhado ao longo da sua história, né, e por isso, né, no seu exercício de poder, ele muito se destacou pelo uso do poder brando desses valores, e agora você tem um presidente que resolveu jogar no poder bruto, né, da força e do dinheiro. Então é o que ele está fazendo. Né? E contra um aliado natural dos Estados Unidos, apesar das posições antagônicas que vêm sendo tomadas pelo governo do presidente Lula, que também são posições lamentáveis, ideológicas, né? A visão ideológica anti-americana, anti-ocidental, muito balizada pela pessoa do Celso Amorim, que o Lula faria um grande trabalho para ele mesmo mandando o Celso Amorim para casa. O Celso Amorim é um cara que ele vinha num caminhão de mudança que partiu em Woodstock no ano de 68, ele caiu daquele caminhão e não se entendeu até hoje onde é que ele anda no mundo. Eu imagino que o senhor dizendo isso aí fica bem representativo. Então ele, mas não pode o presidente da maior potência vir para um aliado natural que tem déficit comercial com os Estados Unidos, não temos superávit de momento algum, né? Então os Estados Unidos exporta mais do que importa da gente, e aplicar uma taxação absurda dessa natureza, assim como, né, por mais que ele seja simpático ao presidente Bolsonaro, por mais que nós aqui tenhamos uma visão muito clara que os processos que o presidente Bolsonaro vem sofrendo são absolutamente, não é, fora daquilo que se baliza pelas normas do Estado Democrático de Direito, né, mas são problemas que nós brasileiros temos que resolver. É da nossa alçada isso aqui. Né? Então, acho que foi muito ruim isso, e é de parte a parte, né? Dois presidentes ficarem se degladiando via Twitter, né? O Rede X, ou seja lá, o Instagram, ou rede social. Né? Não, isso não é linguagem. Então agora tem que entrar os adultos na sala, né? E negociar. Nós temos aí 20 dias, né, até a entrada efetiva dessa tarifa, para sentar, negociar, e vamos trabalhar ponto a ponto. E prejudica muito, né, o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, na questão de exportação da carne, diretamente. Né, máquinas agrícolas, né, a John Deere, quanto é que vai custar uma máquina agora? Né, com a taxa de 50% em cima. Né, e outros, né, insumos, né, inclusive insumos na nossa agricultura. E também nós importamos petróleo, derivado de petróleo, né, tem a porção de coisa aqui que... Então é hora de sentar e negociar. Para isso temos uma embaixada nos Estados Unidos. Sim. Então, né, lá é uma embaixadora que assumiu ano passado. Né. O senhor teme, por exemplo, de um agravamento da crise? Porque tem muitos especialistas que falam que tudo bem, o Trump está colocando taxas no mundo inteiro, alguns países 10%, outros 30%. Bem, o Japão, que também é um aliado histórico, foi lá para os seus 25%. Muitos especialistas falam que com o Brasil não foi taxa, foi praticamente uma sanção se ele chegar e cumprir esses valores. É pior que as sanções que são colocadas contra a Rússia, que é um país que atenta abertamente contra a ordem mundial.
né, com essa questão da invasão da Ucrânia e outras ações que ela realiza aí no mundo afora. Como militar, o senhor deve ter uma posição bem taxativa em relação ao que a Rússia fez na Ucrânia. Sim, a Rússia ela invade um país soberano, né, sob um argumento, né, de desnazificação daquele país e também de proteção de minorias que haveriam no leste do país, né, e então uma verdadeiro absurdo. Agora, quando tu transpõe para essa ação do presidente Trump contra o nosso país, é uma ação absurda, porque ele não precisa usar esse poder, né, contra o Brasil. Né? Então é uma hora agora, né, como vou repetir, dos adultos entrarem no jogo, sentarem, vamos negociar, né, e vamos restabelecer. E, obviamente, né, quando a gente olha todas as outras ações, desde o famoso Dia da Liberação, que ele, dia 1º de abril, 2 de abril, né? Tem uma expressão que o americano usa que é o tackle. Né? Trump always chicken out, né? Ou seja, Trump toda vez recua. Então vamos esperar que novamente ele recue novamente, no nosso caso. Senador, eu sei que o senhor tem uma agenda bem cheia. Eu vou fazer a última pergunta, prometo. O senhor é muito ligado a Ijuí, a Cruz Alta, a Bagé, ao Rio Grande do Sul. Isso toca muito no seu coração, é muito emotivo. Eu queria que o senhor contasse pra gente o que vem na sua memória afetiva que lhe dá saudade, que o senhor pudesse entrar numa máquina do tempo e ir até aquele lugar em Cruz Alta, o senhor repetiria aquele momento, aquela emoção que lhe traz bastante conforto e deixa o coração quente. Olha, eu comentei bem aqui quando nós começamos Sim. essa nossa conversa, né, da minha chegada aqui na rua João Manuel e observar ali a Casa Abaixo, lugar que eu morei, um troço marcante da minha vida. Imagina, é primeiro lugar, recém-casado, eu com 22 anos de idade, a minha esposa com 20, dois guri, não é? Então foi o primeiro lugar que a gente morou, né? A cidade era diferente, né? Hoje tu vê, não tinha um lugar para estacionar. Naquela época você estacionava aqui, tranquilo. E já tinha a Rádio Cruz Alta aqui. Já tinha, a rádio já estava aqui. Você chegou a vir aqui olhar o programa? Não, nunca entrei aqui. Hoje é a primeira vez. Hoje é a primeira vez. Olha que legal. Primeira vez. Né? Então tem essa questão ali daquele local onde eu morei, né? Tem o 29 GAC, que foi a minha primeira unidade, né? A casa lá do comandante da artilharia divisionária, onde eu morei com meu pai, é outro lugar. O Clube Arranca, que a gente frequentei como guri, frequentei como tenente, né? O Clube Internacional, com as festas que a gente tinha, né? Que eram os bailes, né? Aquele do tempo do baile, né? Com tinha Carnaval d'Água naquela época? Tinha o Carnaval d'Água, lógico, o Carnaval d'Água. Tinha umas bexiguinhas, né? No o cara passava no caminhão aí, jogando água para tudo que era lá. Então, Cruz Alta era uma cidade muito bacana, muito alegre nessas coisas todas. Que legal, né? Sabe que pra gente terminar o nosso bate-papo, a gente tem o bom dia aqui no programa repetido várias vezes. E o seu bom dia é um bom dia mais famoso do Brasil. Queria que o senhor encerrasse hoje agradecendo ao Noé, toda a turma que veio aqui, ao Tiago, que rapidamente, quando soube da sua agenda, disse: não, o senador Mourão vai estar em Cruz Alta, eu quero que ele esteja no programa. Eu gostaria que o senhor se despedisse hoje com o seu tradicional... Bom dia! Valeu, Mourão. Obrigado, um abraço, obrigado pela sua visita. 9h48, intervalo e já voltamos.